Resolvi compartilhar com vocês hoje uma reflexão que eu venho fazendo. Dói demais formalizar a conclusão, mas eu acho que é chegada a hora da gente enxergar a realidade como ela é. A vitória, nas condições que forem, se não puder ser constitucionalmente revertida, num candidato comunista, que não é só comunista, é herege, que defende as principais pautas contra a vida, contra os direitos naturais, contra as leis naturais, que junta em torno de si tudo o que há de pior em termos de conceitos, oferecendo uma falsa bestialização como liberdade, uma falsa liberdade baseada em bestialização, mas que no fundo é uma escravidão baseada no pecado, que oferece um falso amor, que no fundo leva ao pecado, justifica o pecado, permite o pecado. Fora toda a questão criminal óbvia. E a expansão possível disso para toda a América Latina, que também já foi contaminada. A América Latina que um dia foi católica. Não é a causa da nossa dor. É o efeito, a materialização daquilo que eu chamo de fim da sociedade como sempre a vivemos nas últimas décadas. Uma sociedade baseada no direito natural, baseada no cristianismo, especialmente católico, baseada no direito romano, na boa ciência, na educação que edifica, na família, no amor à pátria, no respeito aos valores essenciais. Nessa sociedade acabou. Acabou. Nós estamos milhões nas ruas lutando para tentar evitar esse mal, e Deus permita isso aconteça. Mas mesmo que a gente consiga ganhar algum tempo, é evidente, haja visto o voto dos jovens, por exemplo, que nós falhamos como geração, pais e avós, em passar a fé, em passar os valores, em passar a tradição. Hedonistas, egoístas, libertos, frutos da geração de 60, 70. Nós falhamos. Os jovens são só substrato da falha dos pais, dominados por professores infiltrados esquerdistas, com a mente formada por péssima catequese, padres infiltrados, pervertidos, desviados, doutrinas pervertidas, subvertidas, jovens sequestrados da verdade. Eles não têm acesso à verdade, eles não receberam sequer o direito de ter o acesso à verdade objetiva do Evangelho. Famílias destruídas. Isso não é transitório, isso é uma mudança real. E no curto prazo irreversível. Se for reversível, certamente não será na nossa geração. Isso não quer dizer que a gente não deva lutar, ao contrário, quer dizer que a gente deva lutar para plantar uma semente de reversão que germine no tempo. O professor Olavo sempre disse isso. É uma obra para 40, 50 anos. Mas isso tudo vocês já sabem. Vocês estão vendo. O que choca
é quase 50, um pouquinho mais de 50, a gente não tem como saber, por cento das pessoas que votaram terem escolhido isso, preferido a narrativa ao fato, preferido a estética, a ética, preferido a imagem, a essência. O presidente Bolsonaro não é perfeito, mas é incomparável a opção versus o que significa reeleger o PT e o Lula. E se o Lula está lá, aqui no Brasil, é porque a Santa Igreja Católica não a igreja esposa do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, perfeita, que não peca porque é corpo de Cristo, mas as pessoas que a representam foram coniventes com isso, defenderam e promoveram isso. E é por isso que o PT recebeu a maioria dos votos dos católicos. Se está tendo um Great Reset na sociedade, é porque antes houve um Great Reset na Santa Igreja, desde a década de 60 com o Concílio Vaticano II e o modernismo tresloucado, hoje expresso em sua máxima, com tudo que o Papa Francisco vem fazendo. A destruição total de todos os pilares de 2000 anos de tradição. Na liturgia, na doutrina, nos sacramentos, em tudo. Código canônico, em tudo. Estrutura hierárquica. E nós estamos vivendo a maluquice do sínodo da sinodalidade, que agora foi estendido mais um ano. Quem sabe para ver se espera o Papa Bento XVI morrer e as coisas ficam mais fáceis de serem atropeladas. Onde provavelmente serão assumidas como doutrina situações vinculadas objetivamente a pecados condenados por Nosso Senhor, como a sodomia. Como a questão dos anticoncepcionais, como a questão do assassinato de bebês no ventre. O estado de Montana, nós estamos em plenas eleições americanas, votou que aqueles bebês que sobrevivam, eventualmente, a uma tentativa de assassinato no ventre e que nasçam vivos, devem ser deixados para morrer. Mais de 50% dos americanos que votam no estado de Montana, objetivamente, votou por isso. A nossa igreja está infestada, infiltrada, de forma que boa parte dos bispos e padres não são confiáveis em doutrina. São lobos em pele de cordeiro que levam multidões a votarem com a consciência limpa em hereges criminosos. E quando o corpo de Cristo se volta contra a cabeça, quando a igreja se volta contra o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos efetivamente uma situação de apostasia apocalíptica. E eu não estou dizendo aqui que a gente está vivendo necessariamente o apocalipse bíblico, mas que nós nunca vimos isso na história da Santa Igreja. A heresia máxima, a subversão máxima, ser conduzida pelos líderes da Santa Igreja, isso a gente nunca viu. Nem o arianismo foi assim, porque no arianismo, ainda que cambaleante, o Papa foi, na época, Papa Libério, se colocou contra no final a heresia ariana, e muitos bispos se levantaram. Hoje, quem são os bispos que se levantam? Quem são os padres que são pouquíssimos padres e bispos, pouquíssimos. Graças a Deus esses santos homens existem, mas são pouquíssimos. Agora estão chamando o padre Paulo Ricardo de Cristo fascista. Estão chamando os nossos irmãos do Centro Dom Bosco de amigos da ditadura, porque nós defendemos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de 2000 anos.
tudo o que está acontecendo, essa pandemia de loucuras obrigatória, com os lockdowns, vocês vão lembrar que foi o Papa Francisco quem disse que era um ato de amor, que era uma obrigação moral do católico. Todos os absurdos que vêm acontecendo na esfera socioeconômica, política e cultural, da arte à educação, da política econômica à geopolítica, tem uma legitimação moral da pessoa mais poderosa de todo o mundo, que é o Papa Francisco. Tudo que está acontecendo só está acontecendo porque antes houve uma legitimação moral dada diretamente pelo Papa Francisco em alguma encíclica, em alguma entrevista, em algum documento. E depois reverberada por bispos alinhados a ele, pela imprensa alinhada a ele e pelos sócios associados em ideias e projetos do World Economic Forum, da Agenda 2030 da ONU e de todos esses equipamentos anticatólicos que hoje dominam a produção de pautas, leis, conceitos, justificativas e razões para que as coisas evoluam como estão evoluindo. E essa conclusão de que tudo o que está acontecendo, que parece praticamente irreversível, desde a digitalização e imbecilização dos jovens, a apostasia total dos adultos, a subversão litúrgica e doutrinária da Santa Igreja, a perseguição dos católicos tradicionais, haja vista traditionis custodes, haja vista desiderio desiderave. Tudo isso que está acontecendo no mundo secular foi validado moralmente e começou antes na Santa Igreja, desde os anos 60 com o Concílio Vaticano II. O Great Reset no mundo só é possível por causa do que está acontecendo antes do que aconteceu na Santa Igreja. O Great Reset no mundo só é possível porque antes houve o Great Reset na Santa Igreja. Desde João 23, a Santa Igreja começou a romper com 2000 anos de tradição, com o Evangelho, com os sacramentos, com a doutrina, com os dogmas, com toda a questão magisterial que sempre foi mantida a partir do depósito da fé, que é imutável. E uma geração de padres, de religiosos, foi sendo formada. Olhos franciscanos, olhos dominicanos, olhos jesuítas hoje. O que são essas três ordens, por exemplo, que foram absolutamente fundamentais na história da Santa Igreja? O que elas produzem hoje? Mas se nós estamos aqui é porque Deus nos escolheu para nascermos exatamente nessa época, nesse inferno, com as portas todas abertas, para que a gente testemunhasse o seu Filho que por nós morreu. Levanta a cabeça, coragem. Tudo começa por reconhecer a realidade como ela é, por fortalecer os votos de fé até a morte, até a última gota de sangue, por nosso Senhor Jesus Cristo e pela Santa Igreja. Rezar diariamente pela conversão dos padres, dos padres, bispos e do Santo Padre. Não pensar um segundo em trocar de igreja, porque só há uma igreja, una, santa, católica e apostólica. Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Impoluta, que é a Santa Igreja. Seguir. Defendendo todos os valores que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos seus pais e dos seus pais e dos seus pais e dos seus pais, ensinados por bons padres e bons bispos por milênios, por 2000 anos, e passar para a próxima geração, sem trair uma vírgula,
E seja o que Deus quiser, sob o manto de Nossa Senhora, a proteção de São Miguel Arcanjo, embaixo do exemplo de Santo Atanásio, de São Pio X. E fazer a nossa parte. Ora et labora. Viver e permanecer em oração. E agir, Maria e Marta. E que o Senhor esteja conosco, como família. E o Senhor esteja conosco, como nação católica brasileira. Que o Senhor esteja conosco como humanidade. Acima de tudo, que o Senhor esteja conosco como fiéis da única e santa Igreja Católica Apostólica Romana, aquela cujas portas do inferno jamais, contra as quais as portas do inferno jamais prevalecerão. E assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.